Então, uma das coisas que eu acho que é importante é que as pessoas não temam as mudanças, que elas abracem as mudanças. Porque a única certeza que a gente tem é que as mudanças vão acontecer. Temos hoje aqui no estúdio da NET Globe um dia recheado de grandes surpresas e reencontros. Reencontros com grandes amigos e entre os amigos também. E isso nos engrandece muito, nos deixa muito feliz, né, em reencontrarmos amigos que nos conhecemos durante a jornada da vida profissional e também que nos fortificamos ainda mais na pandemia. O meu convidado e dessa entrevista de hoje tem uma experiência vasta. Nasceu em São José dos Campos, aos 8 anos de idade mudou-se para Santos. E tem aqui um conhecimento e uma bagagem incrível que nós vamos conhecer na íntegra. Luiz Ortiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa Entrevista 50 CIOs. Um prazer poder te receber aqui na NET Globe. Muito obrigado, Renato. O prazer é todo meu. Uma grande honra fazer parte dessa série com outras pessoas sensacionais e principalmente por estar aqui conversando com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ortiz, você tem uma trajetória profissional de dar aquela boa inveja, né? São mais de 30 anos muito bem, né, formatados, trabalhado. A área de tecnologia ganhou muito, né, em ter o Luiz Ortiz como um grande executivo na sua trajetória. E aqui a gente vai conhecer um pouco mais, né, do início de tudo isso, né, de como tudo isso começou. Conta um pouquinho pra gente como que foi o início ali da sua, né, da sua jornada, principalmente nas lembranças ainda de criança, né, em São José, no Vale do Paraíba, depois em Santos. Conta um pouquinho como que foi a sua infância. Bom, obrigado pela generosidade aí de falar da jornada, né? Uma jornada longa de fato, mas conforme a jornada é longa, a gente tem um grande aprendizado sempre, né? É verdade. Mas vamos lá, começou então, como você já disse, nasci em São José dos Campos, Vale do Paraíba ali. Minha família, do lado da minha mãe, é do Vale do Paraíba, ali, Jacareí, Santa Branca. A família do meu pai era de Mogi das Cruzes. Filhos de espanhol, né? Meu pai era do lado, filhos de pai e mãe espanhóis. E a minha mãe, brasileiro, a perder de vista. Morava lá, meu pai trabalhava na Alpargatas, na época, numa fábrica ali que fazia sandália havaiana e tal, né? E quando eu fiz, pouco depois de eu fazer 7 anos, meu pai faleceu, infarto do miocárdio. Ele tinha 44 anos na época, né? Então eu já vivi mais do que ele. Mas isso fez com que a nossa vida mudasse bastante. Então a gente tinha um apartamento de veraneio em Santos e a minha mãe acabou optando por se mudar para Santos e nós lá fomos, né? Então com 8 anos eu fui para Santos e acabei virando santista, né? De coração e de futebol também, né? Então torço para o Santos e passamos a infância lá, né? Lá, enfim, a gente tinha uma vida a gente acha que quem mora em Santos vive na praia, né? Não era o meu caso, embora teve uma época que eu até pratiquei o surf lá, né? Na adolescência, um pouquinho mais para frente. O meu irmão mais, né? Ficou até hoje, ele pratica ainda. Estudei por lá, fazia alguns esportes por lá, então fiz judô na adolescência, fiz ciclismo, e o tempo passa, a gente vai abandonando, né? Essas coisas, infelizmente, não deveria, a gente deveria voltar. Mas foi ali uma infância e adolescência típica de classe média ali, estudando. E sempre tive uma vontade muito grande de ter conhecimento, de ciência, né? Eu queria ser cientista e queria ser astronauta. Era aquele sonho de menino, de criança, né? Chegou a ser o sonho de adolescente até, Renato. Eu fiz exame na época para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que era o caminho que eu via para ser astronauta, né? A EPICAR, né? A EPICAR, exato. Imagina né? Se bem que temos um astronauta brasileiro, né? Mas, e aí eu passei nos exames todos, mas chegou na hora do exame de vista, eu descobri que eu era míope. Olha só. E aí foi reprovado, enfim, né? Então a questão de ser astronauta deixou de existir, mas eu continuei buscando. Aí falei, tá bom, já que a EPICAR não vai, eu vou tentar entrar no ITA, né? E aí acabei entrando no ITA em 1982. 82, que legal. Fantástico. Aquela coisa, né? A gente era bom aluno, então achava que
fazer vestibular e vou entrar, né? Aí, em 81 eu só fiz vestibular para o ITA e não passei, né? Então também serve como um pouco de banho de realidade, né? Para a gente aprender um pouquinho a humildade, né? E falar, ó, não é bem assim, né? Aí em 81 eu passei estudando e aí em 82 entrei, acabei cursando 1 ano e meio, mas não me adaptei muito lá e aí em 84 eu vim para São Paulo e virei paulistano desde então, aí cursei engenharia na Poli, né, aqui, e foi por esse caminho, né? Que fantástico. Ortiz, então voltando ao 84, você vai para São Paulo, começa a cursar uma das melhores e mais desejadas, né, universidade de engenharia do nosso país, que é a Poli, né, na USP, e aí você começa uma jornada e investe nesse conhecimento. Isso, eu vim para a Poli, né, comecei a cursar, eu tive que cursar o primeiro ano de novo, porque naquela época a escolha da opção de qual engenharia fazer dependia das notas do primeiro ano, né? Então, eu até poderia aproveitar as notas do ITA, mas para efeito de opção elas não valiam. Então, eu cursei o primeiro ano todo de novo. O lado bom disso é que a minha média foi super alta, né, no primeiro ano, acima de 9. E aí eu fui para engenharia elétrica e tal. Comecei também, naquela época eu podia fazer isso. Eu fiz um segundo vestibular para física e também fiquei meio cursando em paralelo a engenharia e a física, né? Uau. Que eu gosto muito de aprender, né? Mais do que qualquer coisa. Eu costumo dizer que acho que não tem conhecimento inútil. Né? As pessoas até às vezes falam, mas para que eu vou usar isso no futuro, né? Não sei, mas o fato é que você estudar ou aprender determinadas coisas até ajuda a criar sinapses, a moldar, né, a neuroplasticidade para que você desenvolva uma forma de raciocínio ou uma capacidade, né? Não é o conhecimento somente pelo conhecimento, né? Bom, aí terminei a Poli, comecei a fazer mestrado em inteligência artificial. Isso em 91? 91. Né? Olha só, inteligência artificial em 91, Ortiz. Pois é, naquela época já se falava disso, tinha umas Prolog, Lisp, umas linguagens específicas, né, para isso, sistemas especialistas, inteligência artificial. Mas aí veio o plano Collor, com congelamento de bolsas. Eu tinha bolsa de mestrado, né, naquela época, eu morava lá ainda no CRUSP, no conjunto residencial da USP, né, que é uma moradia estudantil lá dentro do campus. Que legal. Só que não deu mais para viver com a bolsa, né, de mestrado. Então eu comecei a trabalhar, consegui trabalhar aí uns 2 anos como engenheiro, fazia projeto de central telefônica, projeto de hardware, né, de central telefônica. Pois é, as trajetórias se cruzam em muitos temas, né? É verdade. Interessante. E aí também teve abertura de mercado, essa empresa fazia pequenas centrais telefônicas. E com a abertura de mercado começaram a chegar os equipamentos importados com preços mais competitivos. E coincidentemente, estava no momento de se fazer downsizing, né? E tinha alguns amigos que estavam já numa empresa que estava desenvolvendo um sistema de billing para utilities, para energia elétrica. E eles precisavam de alguém que tivesse ali um perfil parecido com o meu, que pudesse ser analista de suporte, sistemas operacionais, telecom, hardware de qualquer tipo de equipamento, infraestrutura, comunicações, fui DBA, enfim. Daí me convidaram e era uma oportunidade interessante, né? A empresa nova, crescendo. Já era Elucid? Então, na época, ela se chamava Rede Energética. Rede Energética. Mas que depois virou a Elucid, né? Do Grupo Rede. Do Grupo Rede, Do isso. Grupo Rede, perfeito. Ela é uma empresa que foi fundada pela Regina Ruska, perfeito. Que criou, né, e liderou a empresa durante alguns anos. E aí acabei indo para lá, e aí começou a minha jornada dentro da TI. Certo. Então, novembro de 1993 foi quando eu virei TI. Né? Aí comecei como analista de suporte, fui galgando ali as posições, virei gerente de suporte. Em 97 eu assumi a diretoria de TI da então Rede Energética. Poxa, bem jovem, ou seja, uma carreira que você investiu, ou seja, começou como analista, em 6 anos chegou numa posição ali como líder da operação de TI, né? Legal.
Tinha outros, né? Tinham 2 vice-presidentes que eram esses meus colegas da Poli, que eram sócios também, né? Que um cuidava de desenvolvimento, né? E o outro cuidava, era o meu chefe, vamos chamar assim, né? Tá. Da parte de infraestrutura. E aí a empresa foi crescendo. Na época a gente tinha, o Brasil na época tinha 64 distribuidoras de energia elétrica e a gente chegou a ter 16 delas como nossos clientes. Né? Uau. Era o downsizing, daqui a pouco a gente fala um pouco das tecnologias, mas o grande benefício a gente, naquela época de inflação, né? Não é do seu tempo, mas enfim, né? Eu lembro remotamente, estava começando. Começando. Você adiantar alguns dias no processo de leitura e de apresentação e, consequentemente, de faturamento da conta, isso te dava um ganho por conta da inflação que pagava investimentos desse tipo, né? Então, foi um projeto muito bacana que estava indo em linha com o que a tecnologia estava caminhando naquela época, né? E, enfim, fui galgando posições. Depois, mais para frente, eu, inclusive, a convite da Regina, assumi a presidência da Elucid, né? A gente criou uma segunda empresa que fazia serviços, que se chamou Elucid Partners, e a que fazia os sistemas Elucid Solutions, né? Depois, em 2001, eu assumi a presidência de uma delas e em 2003 acumulei a presidência de ambas. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. O NetGlobe Premium Services fornece suporte técnico personalizado e 100% dedicado em auxiliar altos executivos nas mais diversas necessidades envolvendo o uso das tecnologias. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Ortiz, são muitos anos de experiência, ou seja, apreciando a sua jornada é algo assim exemplar, né? Ou seja, na sua formação, os desafios que você se colocou, né? Ou seja, essa resiliência, né, de trabalhar em grandes corporações e participar de grandes mudanças, né? E a gente sabe, né, que a TI ela é muito fascinante, a gente se apaixona muito por todas essas ondas e você, desde os anos 80 até os anos 2000, 2020, né, assim, vimos muitas tecnologias, muitas ondas. Quais dessas grandes tecnologias disruptivas, essas ondas tecnológicas, né, que mais te marcou ou que mais te desafiou, né, como profissional? Vem aí umas 2, 3 dessas na lembrança, Ortiz? Olha, a gente teve diversas ondas, né? Eu acho que desde o uso de mainframe, né? Sim. Até PC e tal, mas... O downsizing, né? O downsizing foi uma que viabilizou a então rede energética, né? Mas lá na faculdade a gente começou com mainframe, depois teve PC, então é uma coisa até mais antiga. Mas o downsizing é uma delas. Quer dizer, nesse processo da rede energética que depois virou Elucid, o downsizing foi um elemento que viabilizou a existência da empresa e viabilizou um monte de coisas de negócio, né? Fez também com que algumas empresas, a própria IBM, se reinventasse, né? Você deve se lembrar disso, né? Que a IBM teve que se reinventar porque ela vivia de mainframe e os mainframes foram se reduzindo, nunca acabaram de fato, mas, né, as baixas plataformas ganharam o mundo. É verdade. Então, esse foi a primeira grande onda que eu vivi profissionalmente mesmo, foi essa questão do downsizing, que alavancou esse primeiro bloco da minha vivência aí, que permitiu que a gente viabilizasse a empresa e ganhasse um monte de coisa, de funcionalidades, né? Então, para você ter uma ideia, a gente reduziu, no caso da Elucid, em 14, 17 dias, dependendo do local, o tempo entre a leitura e a apresentação da conta. A apresentação é o dia que tá aqui a sua conta, né? E consequentemente, o prazo de pagamento. Então, isso fez com que, assim, tivesse uma mudança radical, né? No mercado. Uma outra onda tecnológica que depois de alguns anos veio também foi a história do cliente-servidor. Né?
Então, o cliente, aí o PC já tinha se popularizado, né? Não era mais terminal como era no começo, apesar de ser baixa plataforma, era tudo em terminal modo caractere, né? 80x25, aquele negócio. Então, a aplicação ficava do lado do cliente e a parte de dados ficava do lado do servidor, aí operações client-server, né? Que a gente chamava da arquitetura. Mas essa onda para a nossa área ali, ela foi um pouco complicada, porque a gente atuava em empresas que tinham uma distribuição geográfica bastante grande, né? Estado do Pará, estado do Tocantins, assim, tinha locais em que o acesso à telecomunicação não era muito bom. Então, quando muito, a gente tinha linha de comunicação de 9600, né? Discado ainda, né? Alguns lugares discado e quando bem a gente usava multiplexador em cima de uma linha de 9600. Assim, protocolo X25, né? Depois veio os frame relays. Exato. E aí tinha necessidade de fazer emulação de terminal, né? Ou seja, a emulação de tela, né? Com Citrix, com outras plataformas que vieram, né? E aí o client server, ele tinha uma questão de latência entre o lado do cliente e o lado do servidor, que ficava muito ruim, né? Então, você mencionou o Citrix, a gente foi uma das primeiras empresas brasileiras a usar os chamados Thin Clients, né? Thin Clients. E aí, para isso, a gente tinha que rodar tudo no servidor, né? E o Citrix habilitava isso na ocasião. Verdade, né? Então, você tinha lá a aplicação, o client server ficava todo do lado do server e tinha o client, que era um virtual, né? Um Thin Client, localmente aqui, né? Perfeito. Então, isso também a gente foi um dos primeiros, a gente até foi para os Estados Unidos, na época a Wise, se não me engano, era a empresa que fazia esses Thin Clients. Né? Fomos lá, trouxemos vários e colocamos no Brasil inteiro isso aí. Depois começou a ter distribuição aqui no Brasil. Isso viabilizava, né, Ortiz, a continuidade do negócio, porque telecomunicações não é que só era muito cara. Muitas localidades não tinham banda. Não tinha opção, né? Então, assim, isso era uma forma de você viabilizar o negócio. Servidores super parrudos, com múltiplos processadores, memória e tudo mais, e aliviava a ponta e só trafegava tela e aquilo que mudava na tela, né? Quem está nos assistindo, né, assim, Ortiz, você deve dizer assim, vocês estão loucos, isso chegou a acontecer, né? Hoje a gente tem, sei lá, 1 giga à nossa disposição e realmente, muito pouco tempo atrás, a realidade era essa. Em alguns lugares, né, hoje tem satélites de baixa órbita, né, que tem latência mais baixa, mas naquela época os satélites disponíveis, né, tinha latência, só o tempo de subida e descida do satélite dava mais de meio segundo. Né, então era de fato bastante complicado. Né? Verdade. E como você falou, vai ter gente que fala, mas do que esses caras estão falando? Né? Esses caras veem isso, né? E se a gente transportar isso, é 2005. Pois não é tão longe. Não é tão longe, é 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, esse é um dos grandes desafios, né, Renato? Eu lembro disso. A rapidez com que as coisas evoluem, né? É verdade, Ortiz. Bem lembrado. Muito bom. E teve eu acho que a última onda, né, a última revolução tecnológica, eu acho que é o uso de dados, né? Na última empresa que eu tive, que é a Horizon, a gente teve a oportunidade de desenvolver ali um uso de machine learning com dados, né? A Horizon, na época, tinha 13 milhões de vidas, 1/4 da saúde suplementar do nosso país passava ali pelos nossos sistemas, né? Então a gente tinha muito dados, claro, sempre dados anonimizados, sem nenhuma identificação de ninguém, mas a gente foi capaz de gerar um algoritmo de machine learning que gerava um score que dava a probabilidade das pessoas terem infarto agudo do miocárdio nos próximos 90 dias. Uau! E aí, a partir desse scores acima de 83, ia de 0 a 100, né? Acima de 83, a nossa acurácia superava os 99%. Então, fantástico. Isso foi uma coisa muito bacana e que eu tenho orgulho de ter liderado, né? Não fui eu que fiz, porque a equipe técnica já... Você já estava na gestão aí nessa hora? Mas ali eu direcionava, né, vamos dizer, e geria esse time, porque eu acho que esse algoritmo pode ter salvado algumas vidas, né? Ao ser identificado que alguém, a gente informava a equipe médica, quando era o caso, desde que previamente autorizado, e aí a pessoa era, se ela quisesse, né, se a operadora assim permitisse, a pessoa era contatada para tomar ações preventivas, né? Então,
acredito que algumas vidas devam ter sido salvas, talvez, por esse algoritmo que a equipe desenvolveu. Né? Sensacional, que bacana. E isso até levou, a gente recebeu umas premiações, né? prêmios lembro disso, reconhecidíssimo. 2019 projeto, foi até assim, de executivo de TI do ano, fiquei em segundo lugar ali na área de tecnologia mesmo, que é uma área muito, muito competitiva, né? Então, muito orgulho e muito agradecimento à equipe que na verdade, desenvolveu isso. Né? É verdade. Então, bacana. Eu me recordo, nesse período de ter te visitado, você me recebeu lá na Horizon e falou desse projeto. E esse projeto, sem dúvida, foi um grande marco, né, da sua capacidade, da sua liderança, da sua visão inovadora, né, sem dúvida alguma. Ortiz, hoje você tem a grande oportunidade, né, de poder ajudar múltiplas empresas, né, como um consultor, como um grande líder, como um conselheiro, né, ou seja, podendo desfrutar de uma carreira tão bem desenhada, trabalhada, cuidada. E aqui no nosso programa nós temos a preocupação de deixar uma mensagem para os jovens, né, que estão começando as suas carreiras, né, dando seus primeiros passos ali, seja numa área técnica, seja no início de um processo de gerir equipes, né? E você com essa jornada bonita, né, de grandes exemplos, né? Queria que você deixasse uma mensagem, né, para a gente fechar esse nosso bate-papo para essas novas gerações que vão dar sequência, né, numa jornada que começou lá com o Luiz Ortiz, né, nos anos 80, 90, anos 2000. Que mensagem podemos deixar para essas novas gerações, Ortiz? Então, a vida da gente está sempre mudando, né? Eu acho, em 2012, então eu saí da GXS e fui para a Horizon, fiquei até 2020 e tive a oportunidade de ir para a área de saúde, né? Então, mudança. Então, uma das coisas que eu acho que é importante é que as pessoas não temam as mudanças, que elas abracem as mudanças. Porque a única certeza que a gente tem é que as mudanças vão acontecer. Então, eu acho que a gente deve abraçar as mudanças, não ter medo das mudanças. Por mais desconfortável que a mudança possa parecer, é sempre importante a gente buscar, porque vai achar o lado bom das mudanças e o lado que talvez eventualmente não seja tão bom. Tem alguma coisa que se possa fazer? Não, a mudança vem. Então, põe de lado e segue a vida. É verdade. Né? Isso é bacana. E para ser capaz de fazer isso, eu acho que tem um outro ponto que eu gostaria de deixar aqui como referência, como reflexão, é justamente a questão do aprendizado. Né? Eu falei mais cedo que eu acho que não tem aprendizado inútil, nenhum conhecimento é inútil. Então, buscar e ter sede de aprender, ter sede de conhecer coisas novas, isso desde a questão fisiológica, né, de a hora que você aprende uma língua nova, faz coisas que você nunca fez, que você pratica alguma arte, música, você desenvolve coisas ou lados do cérebro que você não está acostumado, talvez. Então, buscar o aprendizado sem preconceito com o tipo de coisa que você vai aprender. Né? Isso é uma coisa que eu acho que vale para a vida, né? E independentemente da carreira, eu acho que na carreira de TI isso é ainda mais importante, mas eu acho que isso vale para qualquer carreira e para a vida em geral, né? Buscar o aprendizado. E, finalmente, a questão das pessoas. Eu acho que essa questão do respeito pelo ser humano, por mais que as pessoas com viés técnico, né, às vezes falam, eu prefiro trabalhar aqui com as máquinas e tal, né? Mas pense sempre nas pessoas, porque a gente não constrói nada sozinho. As equipes, formar a equipe, trazer a equipe, entender e ter empatia com as pessoas, não só da sua equipe, mas de outras equipes, com o seu cliente, né, com os seus stakeholders em geral, que se relacionam com você, é uma coisa super importante. Legal. Luiz Ortiz, que bate-papo gostoso. Ficaríamos aqui mais uma hora, né, conversando, mas nós precisamos deixar um pouquinho dessa sensação, né, de conhecer mais ainda nos detalhes no capítulo do livro Por Trás da TI, e todos vão conhecer a história na íntegra do Luiz Ortiz. Ortiz, foi um grande prazer poder produzir esse conteúdo com você. Estou diante de um grande ser humano, um grande profissional. Tenho certeza que a história do Por Trás da TI
né, ganha muito com a sua participação. Fica aqui meu muito obrigado pessoalmente a você. Renato, fica o meu muito obrigado também. Você, tudo bem, não quero desvirtuar aqui, mas você é uma pessoa especial, você sabe disso. E eu sou muito grato a você por um episódio que eu acho que nem eu vou quebrar o protocolo aqui, vou invadir o horário e vou contar aqui em público, porque eu acho que isso demonstra o tipo de pessoa que você é. Claro que sim, Matias. Como eu já contei aqui, a minha irmã tem síndrome de Down e uma vez o Renato convidou a gente para esses eventos, né, de fazer um passeio de helicóptero. E a minha irmã é corintiana roxa e, né, adora o Corinthians, tá sempre até se veste com roupa do Corinthians. E aí eu levei ela para ir nesse passeio de helicóptero que o Renato nos convidou, muito gentilmente, com a minha mãe inclusive. E aí, primeiro, só pelo passeio já teria sido maravilhoso, né? Porque ela sempre fala, quero andar de helicóptero. Uma vez eu quase levei ela, mas depois a minha mãe não quis ir, porque o tempo não estava muito bom. Então fomos. E ao saber que ela era corintiana, o Renato mudou o roteiro, o trajeto do helicóptero para sobrevoar o estádio do Corinthians. É verdade. Né? Foi emocionante. E ela ficou muito, muito feliz, assim, foi muito emocionante. Então, desculpa quebrar aqui o protocolo, mas eu acho que eu faço questão de registrar isso. Eu aceito com carinho. Porque você realmente é uma pessoa especial, Renato. Não só pelo seu lado profissional, pelo seu lado de competência técnica, mas como ser humano, assim, quem te conhece sabe do que eu estou falando, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito obrigado por tudo que você já fez, por mim especialmente, né? Do lado pessoal, com esse episódio que eu acabei de contar. Muito obrigado. Eu que agradeço a você pela confiança, né, de podermos ter esses momentos nobres, né, de você confiar, né, que aquele passeio seria seguro, seria bacana e gerou impacto, né, nos nossos corações, e é isso que nos une, né, com muito respeito, com muita admiração, e que a gente siga essa jornada, né, com esses valores intrínsecos na relação. Muito obrigado, Ortiz. Eu que agradeço. Obrigado. Parabéns. Valeu.